Oi, pessoal, meu nome é Larissa e na aula de hoje nós vamos estar dando início ao conteúdo de eletrodinâmica, que se refere ao estudo das cargas elétricas em movimento, falando sobre corrente e resistência elétrica. Essa aula vai ser dividida em 3 partes, sendo que nessa primeira, esse vídeo, nós vamos falar sobre a corrente elétrica. Nas próximas aulas, vamos falar sobre outros conceitos muito importantes para o nosso estudo da eletrodinâmica, a resistência e a potência elétrica. É um conteúdo muito cobrado no Enem, então eu peço que vocês estudem essa matéria com muito carinho para garantirem algumas questões. A corrente elétrica, ela está associada ao movimento ordenado de cargas. Mas aí surge uma pergunta: como fazer esse movimento ordenado? Para ordenar esse movimento, nós precisamos estabelecer uma diferença de potencial no meio. Para isso, nós vamos usar uma fonte de tensão, que pode ser uma pilha, uma bateria ou a própria rede elétrica através de uma tomada. Para falar sobre sentido de corrente elétrica, nós temos que falar sobre corrente real e convencional. Nessa figura aqui, nós temos uma pilha alimentando uma lâmpada. A pilha, ela possui uma diferença de potencial nos seus terminais. Aqui nós temos o terminal positivo e o terminal negativo. E a gente sabe que os elétrons, eles tendem a ir em direção a um lugar com excesso de cargas positivas. Então, os elétrons eles vão sair do terminal negativo dessa pilha e vão ir em direção ao terminal positivo dessa pilha. E é isso que a gente chama de corrente elétrica real, que as cargas elétricas elas vão de um terminal negativo em direção ao terminal de tensão positiva. Só que atualmente a gente sabe que as cargas elétricas que se movimentam são os elétrons. Só que na época que as equações que regem o comportamento da eletricidade e do magnetismo elas foram formuladas, o pessoal não tinha esse conhecimento e eles adotaram que as cargas positivas eram as que se movimentavam. E por convenção de análise de circuitos elétricos, que nós vamos comentar nas próximas aulas, nós vamos considerar que as cargas positivas são aquelas que se movimentam. Então, considerando que as cargas positivas são quem se movimentam, elas tendem a ir em direção ao terminal negativo da pilha, ou seja, elas saem do terminal positivo, que tem excesso de cargas positivas, e vão em direção ao terminal negativo. Então, desenhando aqui em verde o sentido da corrente convencional, ela vai nessa direção aqui. E é justamente isso que está escrito aqui. O que seria a corrente elétrica convencional? As cargas elétricas saem do terminal positivo em direção ao terminal negativo. A corrente elétrica nos informa a quantidade de carga que passa em uma seção reta de um fio por unidade de tempo. Então, vamos observar essa situação aqui. Aqui a gente tem um pedaço de fio. A placa azul, ela vai fazer um corte nesse fio e a interseção entre o fio e essa placa azul vai ser exatamente essa seção reta que eu falei. Vou colorir ela aqui, só um momento. Colorir ela de laranja. Aqui. Vai ser esse pedaço aqui. Matematicamente, a gente vai definir a corrente como sendo a razão entre a carga elétrica que está passando em uma seção de fio pelo intervalo de tempo. E uma coisa importante que a partir de agora é que a gente vai representar a corrente elétrica com a letra I. Então, a gente também agora vai ter que se atentar também à unidade de medida de corrente elétrica. No numerador, a gente tem carga elétrica, que a gente sabe que é medida em coulombs. Já no denominador, nós temos o tempo, que no sistema internacional ele é medido em segundos. Então, a unidade de medida para corrente elétrica vai ser coulomb por segundo. Só que coulomb por segundo, ele recebe um nome especial, que é ampere, que vai ser representado pela letra A maiúscula. Então,
ampere é a unidade de medida da corrente elétrica. E ela é uma homenagem ao cientista francês André-Marie Ampère, que viveu entre 1775 e 1836. Um condutor é percorrido por uma corrente contínua quando o fluxo de cargas através desse condutor não sofre variações de sentido. Como exemplo de fontes de tensão contínua, nós temos pilhas e baterias, que por terem polaridades fixas, geram correntes elétricas contínuas. Quando a fonte de tensão ela apresenta uma inversão de polaridade, a corrente elétrica vai ser alternada. E com isso, os elétrons, que são as cargas elétricas, uma hora eles se movimentam em um sentido e outra hora em outro. E como exemplo de fontes de tensão alternada que geram corrente alternada, temos as tomadas em casa, que, dependendo, podem fornecer 127 ou 220 volts de tensão. Para que uma tomada gere uma diferença de potencial de 127 volts, os seus terminais eles são constituídos de um cabo neutro, vou escrever aqui N de neutro, e um cabo de fase, vou escrever aqui F de fase. O neutro, como o próprio nome já sugere, ele é um condutor que não está eletrizado. E a fase é um condutor que numa hora ele está eletrizado positivamente e outra hora negativamente. Então, vamos entender isso melhor observando esse gráfico aqui. Aqui a gente tem o desenho de uma função seno, que também é conhecida como senoide, e que uma hora vai apresentar um valor positivo, ou seja, a sua função vai estar passando por valores acima de zero, e outra hora vai estar apresentando valores negativos, ou seja, abaixo do zero. E depois vai continuar repetindo, positivo, negativo. E isso que é a inversão de polaridade, que uma hora a corrente vai estar indo num sentido e depois em outro sentido. No Brasil, essa alternância entre estar eletrizado positivamente e eletrizado negativamente, ela acontece 60 vezes em um segundo. Por isso, a frequência da rede é de 60 Hz. E para tomadas que têm 220 volts de tensão, elas vão ter, os terminais delas eles vão estar conectados em duas fases, ou seja, aqui a gente vai ter uma fase e aqui a gente vai estar tendo outra fase, ao invés de ser uma fase e um neutro, como que é na tomada de 127 volts. E a maior parte dos eletrodomésticos, eles são alimentados por corrente alternada, como, por exemplo, chuveiro, lâmpada, ventilador, liquidificador, televisão, etc. E é legal comentar que alguns desses equipamentos, como o carregador de celular, faz a conversão da corrente alternada para a corrente contínua, para poder carregar a bateria interna do celular. Mas a gente não vai entrar em detalhes de como isso acontece exatamente, e quem tiver interesse em cursar engenharia elétrica vai descobrir como isso funciona. Agora, eu não sei se vocês repararam, mas nessa foto dessa tomada aqui, a gente tem 3 pinos e eu só falei de 2. Então, para que vai servir esse terceiro pino aqui, o pino do meio? Então, o terceiro pino, que é o do meio, ele é um pino de aterramento, que foi um conceito que a gente viu na aula sobre eletrização. E ele é uma medida de segurança para evitar choques elétricos e a queima de eletrodomésticos. Mas para ele funcionar de forma adequada, a instalação elétrica da casa tem que estar aterrada corretamente. Pessoal, a primeira parte da aula sobre corrente e resistência elétrica está finalizada. Eu espero que vocês tenham entendido os principais conceitos que envolvem a corrente elétrica. No próximo vídeo, a segunda parte dessa aula, nós vamos falar sobre resistência elétrica. Até lá!